Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre aquele filme O Poço, que as pessoas estão falando bastante, está sendo bastante comentado. O filme da Netflix. Se você não assistiu, eu recomendo que assista e, eventualmente, aqui vai ter algum spoiler, então eu já vou alertando de antemão, né? Eu vou comentar alguns aspectos que me chamaram bastante atenção, né? O filme, ele coloca basicamente um modelo de funcionamento ali de uma prisão, um lugar de reclusão, e é um modelo vertical, né? É um prédio, né? E esse modelo criado pelo filme, ele parece bastante com um modelo de sociedade que a gente vive, que é um modelo vertical, onde existem classes sociais, né? Há pessoas que estão abaixo, pessoas que estão acima. No filme, há um prédio, né? E esse prédio tem vários andares. Ele vai do 0, né, ao 333, e no andar de cima existe uma espécie de administração. Essa administração, ela cozinha, ela faz um banquete, comida, né? E essa comida ela vai descendo os níveis em ordem crescente, do 0 ao 333, se não me engano. E o interessante é que essa comida ali que vem de cima para baixo, ela vai sendo consumida pelos, digamos, inquilinos que estão ali. E o diferente que acontece é que essa comida não é suficiente. Se as pessoas não racionarem, ela não é suficiente. As pessoas não racionam, elas começam a comer ali e tanto faz. Então a comida vai descendo os níveis e parte dos níveis fica sem comida e as pessoas começam a se matar e tal. O interessante também é que existem dois tipos de pessoas que estão ali funcionando nessa, digamos, comunidade vertical. Alguns cometeram crimes, outros estão ali de forma voluntária, quiseram ficar ali por alguma espécie de reconhecimento depois, um aval, alguma coisa. Mas é uma coisa transitória ali que eles estão passando. Então algumas coisas me chamaram a atenção nisso. Primeiro, a forma de funcionar, que é uma forma vertical, e isso traz uma certa incomunicabilidade, né? As pessoas que estão abaixo não conseguem se comunicar com as pessoas que estão acima. Isso traz uma impossibilidade do diálogo nessa comunidade. E isso reflete muito a nossa sociedade atual, dividida em classes, onde geralmente a classe mais baixa, que está em condições de miserabilidade, ela não é escutada, né? As políticas públicas para ela são muito precárias, né? Isso o filme deixa muito claro, assim, essa questão da incomunicabilidade. Outra questão que me chamou a atenção é de um discurso do capitalismo que fica muito claro na fala daquele senhor idoso que levou uma faca, né? E ele fala assim que ele, antes de entrar lá, ele viu uma propaganda, e essa propaganda repetia que existia um amolador de facas. Esse amolador é muito bom, qualquer faca podia ser amolada. E ele vendo aquilo ali, ele se pergunta: bom, já que minha vida está uma bosta, por que eu não amolo minhas facas, né? Como se aquela propaganda tivesse trazido alguma coisa de uma resposta para a vida dele que já era miserável, né? Então ele compra aquilo, achando que aquilo vai trazer um certo alívio, um certo bem-estar para ele. Porém, o que acontece é que vinha uma outra propaganda dizendo que existia uma faca que já vinha amolada, né? Que ao cortar ela já se amolava. Então ele tem que novamente atualizar essa pergunta e minha vida continua uma merda, então ele tem que adquirir um novo produto. Ou seja, é uma característica do discurso do capitalista de uma certa produção, criar um produto que responda a algo de uma angústia em alguém, né? E isso é um engodo, né? Ele percebe que isso é um engodo, mas ele não consegue sair desse modo de funcionamento. Isso que é interessante. Apesar de nós percebermos que o discurso do capitalista ele é um engodo, que não adianta você comprar um carro, comprar outro, comprar um sapato e comprar outro sapato, que isso não vai trazer uma resposta a respeito da sua angústia. Isso vai produzir somente uma demanda de mais consumo. Então a gente entra nesse modo de funcionamento, mesmo sabendo que isso é um engodo, e isso que é interessante desse modo de funcionar. Outra questão assim que me chama muita atenção é que ali nos níveis, né, há um certo trânsito nos níveis. A pessoa sai do nível, digamos, o nível 3, vai para o nível 200, mas depois ela pode mudar, né, de nível. E talvez isso possa gerar uma certa empatia com as pessoas que estão em níveis mais altos ou mais baixos, né? E isso pode mudar uma certa forma de funcionamento. E isso a gente não tem
na nossa sociedade, a gente tem um discurso de meritocracia, mas nós sabemos que essa meritocracia é para poucos, então o trânsito entre classes na nossa sociedade ele é muito complicado, muito difícil de acontecer. Talvez isso seja uma forma de silenciamento ainda maior na nossa sociedade, né? E que, de certa forma, eles se dando conta de que existem possibilidades de pensar outras coisas, né? Eles começam a pensar, a maquinar como mudar aquela forma de funcionamento vertical, né? E aí eles resolvem endereçar uma mensagem para a administração. O interessante é que essa administração ela é completamente alienada, né? Ela funciona de um certo jeito obsessivo, onde ela tem que cumprir uma série de regras, né? De que a forma, de que o jeito, como montar aquela comida tem que ser, digamos, exato, correto, assim, impecável, né? Isso é a única coisa que a administração conhece, a impecabilidade, né, dos seus afazeres ali. E não sabe o que se passa, que as pessoas estão passando fome e tal. Elas funcionam de uma maneira alienada, né? E a única forma de fazer com que a administração tenha alguma noção do que ocorre é endereçando a ela uma mensagem, porque as mensagens somente são endereçadas ali aos participantes, mas a administração é cega, então ninguém direciona nada a essa administração, né? E aí eles acabam... no filme acaba aparecendo uma possibilidade de mandar uma mensagem, né? Só que o interessante dessa mensagem é que ela é uma aposta de que as coisas podem mudar, porque não se sabe, né? O filme não deixa claro se essa mensagem chega, se as coisas mudam, né? Então, eu acho que a mensagem do filme final também é no sentido de, bom, eu estou numa situação tal, eu acho que posso, né, mudar alguma coisa, transcender alguma coisa, mas isso não é uma garantia. Então, é preciso uma tentativa. Então, uma tentativa de mudança. Mas essa tentativa, ela é permeada pela incerteza, de não saber o que vai vir depois, né? Então fica essa reflexão. Se vocês tiverem mais pontos aí, podem comentar. Se quiser até fazer uma live junto e discutir algumas coisas sobre o filme ou sobre outros assuntos, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço.